e a Rosângela tem me ajudado sim, muito. Então, motivo especial do meu agradecimento. Agradeço também a todos que estão aí hoje participando desse evento e, como retribuição, eu espero contribuir com todos, esclarecendo dúvidas, utilizando toda a minha experiência de mais de 30 anos na área de perícias de engenharia e passar o meu conhecimento, a minha experiência e colaborar com vocês no que for necessário. É uma honra estar aqui hoje. Obrigada, Eduardo. A honra é minha. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu currículo, um pouquinho da carreira que você construiu. Eduardo? Eduardo, está me ouvindo? O microfone, doutor Eduardo, está desligado. Bom, acho que voltou. Eu sou engenheiro civil, formado em 1982, e há 31 anos que eu trabalho só na área de perícias e avaliações. A minha vida toda é dedicada a isso. A minha empresa tem 31 anos, tenho lá uma equipe espetacular, que é motivo do meu orgulho, né? E com muita honra assumi a presidência do IBAP em 2019. Meu dia a dia é a perícia. Estudo o tempo todo, atualizo. Hoje estou cursando o mestrado de avaliações, que é exatamente um mestrado, primeiro no Brasil, que é uma parceria entre o IBAP e a Universidade Politécnica de Valência, na Espanha. Então, a minha vida é isso. Eu atuo também não só como perito na justiça, mas também como assistente técnico, né? Tenho participado das principais perícias aí do Brasil, em destaque aí o trabalho todo no rompimento da barragem da Samarco, acompanhando as assistências técnicas todas, né? E outros tantos acontecimentos técnicos aí, e também em arbitragens. Então, é isso. Hoje eu estou aqui exatamente para transferir para vocês toda a minha experiência à medida do possível. Obrigada, Eduardo. Bom, eu sou a Rosângela Bom Tempo de Siqueira. Uso o meu nome completo porque meu pai fez uma reivindicação que eu estava deixando o nome dele de lado. Então, eu passei a usar o nome dele em todas as palestras, em todas as publicações. Eu sou engenheira civil formada há 10 anos, sou especialista formada pelo IPOG em auditorias, avaliações e perícias da engenharia. Sou proprietária da Forense Engenharia, uma empresa que atua no âmbito de laudos e perícias da engenharia. Sou professora e coordenadora do curso de Engenharia Civil da Faculdade Anhanguera, de Itapecerica da Serra, e sou perita nos tribunais de Minas Gerais e São Paulo. Sou membro do IBAP, membro do Instituto de Engenharia de São Paulo. Trabalho na comissão de elaboração da prática recomendada para avaliações, máquinas e equipamentos, instalações e bens industriais. E colaborei com o capítulo Avaliações de Bens do livro Recuperação Judicial, do autor Júlio César Teixeira de Siqueira. E ainda tenho muito a aprender, tá? Nós vamos começar falando um pouquinho da carreira, porque quando o IPOG nos procurou, um dos vieses que ocorre quando os engenheiros despertam interesse para a área de perícia são exatamente as dúvidas que surgem no início da carreira. Dúvidas a gente vai ter no decorrer dela inteiro, principalmente no tocante às questões técnicas que a gente vai ter que estar sempre recorrendo à literatura ou a outros profissionais para cada vez mais melhorar o nosso trabalho. Mas o início da carreira, a gente pode tirar um pouquinho dessas dúvidas agora
com esse workshop que nós estamos realizando. Então, antes de decidir ser perito, vocês precisam entender que ao ingressar nessa carreira, vocês estão ingressando numa carreira que tem uma grandiosidade muito grande profissional. Existem nelas desafios, rotinas, burocracias, trâmites forenses, e que uma vez vocês sendo conhecedores, isso vai viabilizar todo o trabalho e todas as conquistas que vocês terão. Só uma observação. Quem tiver perguntas no decorrer da nossa fala, no final nós vamos abrir o tempo para responder essas perguntas. Então, coloque as perguntas no chat, que a moderadora do IPOG, que é a Kathleen, vai fazer ao final essas perguntas para nós, por favor. Então, às vezes as pessoas me perguntam, Rosângela, mas você fica ensinando todo mundo a ser perito, será que tem trabalho para todo mundo? E eu gosto de colocar sempre uma foto de um escaninho no tribunal, porque tem trabalho para todo mundo e muito. Então, nós temos centenas, milhares de processos que hoje estão nos tribunais, aguardando um perito judicial, aguardando um perito que esteja disponível para atuar a serviço da justiça brasileira. Então, há trabalho para todo mundo. Então, não precisa ter medo de compartilhar. Então, nós compartilhamos porque nós sabemos que há trabalho para todos os profissionais. Os primeiros passos para se tornar um perito é você procurar um curso de perícia. Esse é o ponto primordial, tá? Então, o IBAP, por exemplo, ele oferece o curso para formação de peritos, onde vai aprender a redação de laudos, vai aprender os trâmites forenses. Então, o ideal é procurar um curso de perícia. Mas eu não tenho curso de perícia. Eu posso ser perito? Pode. Você é perito naquilo que você se formou. Você é perito naquilo que você se graduou. Então, você pode sim ser perito, só que um curso de perícia vai viabilizar todas as dúvidas, todos os processos corriqueiros que você vai ter. Um curso vai esclarecer isso para você. Então, é importante procurar um curso. O curso é sempre rápido, são horas de curso, e um curso reconhecido. Quando vocês terminarem o curso, ou aqueles que optarem em não fazer, mas já quiserem entrar para os tribunais, é preciso acessar a página dos tribunais, tá? E cada tribunal tem a sua, então o TJSP tem um, o TJBA tem outro, o TJMG tem outro. Cada tribunal, cada estado tem a sua página e o seu cadastro de peritos. Entrando no site, vocês vão... Eu não trouxe para vocês, quando eu dou uma palestra específica e regional, eu trago a informação regional. Como a gente tem pessoas do Brasil inteiro, o ideal é acessar a página do tribunal e buscar por auxiliares da justiça. Lá vocês encontrarão a página de cadastro. Nesta página de cadastro é onde vocês vão se inscrever como peritos. E cada tribunal tem a documentação que vocês vão precisar enviar. E isso inclui o diploma. Então, você tem que ser diplomado, você tem que ser bacharel, você tem que ter o diploma, no nosso caso, do diploma de engenharia, tá? Depois do seu cadastro aceito no tribunal, e você vai receber essa devolutiva por e-mail, é necessário que você faça uma visita nas varas. Então, você determina quais varas você vai trabalhar, visita e leva o seu currículo, leva o seu cartão, vai até o gabinete, entrega para o assessor ou para a assessora as suas informações de currículo, mostrando o que você sabe fazer. E com isso você já vai estar na lista do sistema, mas o assessor também vai te conhecer, e às vezes até o juiz te recebe para te conhecer também, e você vai então iniciar a sua jornada de trabalho. É assim que se começa a trabalhar nos tribunais. Simples assim. Então, começa com o cadastro, com a entrega de um currículo na vara,
e depois fica no aguardo de uma nomeação. Eduardo, você quer completar? Vou completar sim, Rosângela. Muito bem, muito boa a sua exposição. É importante o seguinte, essa é a pergunta que sempre, em todas as palestras, né, a gente tem aí dos participantes, né? Como é que eu vou me tornar um perito judicial? Muito simples, conforme a Rosângela colocou. É fácil. É só entrar no site, cadastrar, apresentar os documentos, né? Acontece que o difícil é continuar. Durante toda a minha carreira, durante todo o tempo que eu trabalhei nessa área, inúmeros peritos, inúmeros colegas entrando e saindo, entrando e saindo. Então, hoje, é muito fácil fazer o cadastro, muito fácil entrar. Agora, o difícil é continuar. Segundo Vendrame, e é muito importante saber o que é o perito, né? O perito é o indivíduo de confiança do juiz, sendo até denominado de olhos e os ouvidos do juiz, figurando como auxiliar da justiça. Deve reunir os conhecimentos técnicos e científicos. É justamente por isso que o perito judicial deve ter conduta incorrupta, ética, com a verdade técnica, além de expertise no assunto que irá tratar em sua experiência, pois tem a função de apresentar ao juiz, de forma clara e precisa, sua análise técnica para resolver as dúvidas e divergências existentes no litígio em curso. Então, a responsabilidade de um perito ele é muito grande mesmo, porque o laudo, o resultado da perícia, interfere em grande parte diretamente na sentença do juiz. Então, é um trabalho de muita responsabilidade. Por isso, né, que o difícil é continuar. Entrou de forma errada, vai sair rapidinho e não vai voltar mais. Rosângela, por favor. Isso mesmo, muito bem colocado, Eduardo, obrigada. Então, algumas pessoas perguntam, devo fazer pós-graduação? E eu gosto de usar uma frase do Paulo Grandinsky, onde ele fala o seguinte: se a única ferramenta que você conhece é o martelo, todo problema que aparece para você, você pensa que é prego. Então, sim, o Eduardo iniciou falando que ele estuda o tempo todo, isso não é diferente para mim. Então, nós temos aí um emaranhado de livros, de publicações, de artigos, que faz disso o nosso cotidiano. Então, o estudo faz parte da vida do perito. O perito precisa constantemente se atualizar, estudar, fazer suas especializações, ser bom naquilo que ele deseja atuar. Então, e o estudo é um caminho sem volta, não tem outra alternativa. Depois que você estudou, você não vai mais esquecer aquilo que você se engajou em fazer. Então, esse caminho sem volta, ele proporciona uma situação muito confortável quando você passa a atuar como profissional, porque você passa, então, a ser conhecedor, você passa a ter um pensamento definido daquilo que você está trabalhando. Então, quando me perguntam, devo fazer pós-graduação? Sim, deve sim. Deve fazer pós-graduação na área que você deseja atuar, naquilo que você deseja fazer, tá? Eduardo, quer completar? O estudo é fundamental. Na época que eu comecei, a gente tinha muito poucas alternativas. A gente praticamente tinha que aprender todo o funcionamento da perícia, todo o funcionamento sozinho. Não tinha poucas publicações técnicas. Hoje vocês têm a vantagem de ter inúmeras publicações muito boas. E tem o IBAP, que fornece aí cursos, palestras, eventos, encontros, né? Então, congressos, isso tudo não tinha na minha época. Tanto é que agora é que eu consegui fazer um curso de mestrado, né? Nessa primeira oportunidade que está tendo aí no Brasil, mestrado em avaliações, engenharia de avaliações. Então,
realmente o que a Rosângela colocou é muito importante, porque na área de perícias, cada dia é uma coisa nova. Quando a gente acha que já viu tudo, que já apareceu de tudo, aparece outra coisa nova. Então, por isso que é realmente uma área espetacular e que exige constante atualização. Bom, aí vem agora um pouquinho do cotidiano, da prática, tá? Estou inscrito no tribunal, fui nomeado e agora? Quando você está diante de um processo físico, você precisa ir até o tribunal e dar carga dele. Dar carga é você pegar o processo para você levar para o seu escritório ou para o seu domicílio, para você fazer a leitura dele e, a partir daí, o aceite da sua nomeação. Então, se for físico, você busca no tribunal. Se for digital, ou você vai acessar por meio de uma chave de acesso que a secretaria vai lhe enviar, ou através do portal AJ, que todos os tribunais têm, tá? De posse do processo, quer seja digital ou quer seja impresso, vocês precisam ler o processo com diligência. O Eduardo falou que é um trabalho muito sério. Sim, é muito sério. Você precisa entender a razão pelo qual você foi nomeado. E você só vai conseguir isso fazendo a leitura com diligência de todas as partes importantes do processo para que você possa se manifestar. Feita a leitura do processo, você precisa, então, manifestar por meio de petição o seu aceite ou a sua escusa de encargo, se você aceita ou não o encargo qual você foi nomeado, tá? Se for uma nomeação para o sistema de assistência judiciária gratuita, esses valores são tabelados pelo próprio tribunal. Então, você precisa apenas manifestar o seu aceite. Se for uma perícia paga pelas partes, aí você já precisa manifestar o aceite juntamente com a sua proposta de honorários. Na hora de fazer a sua proposta de honorários, é muito importante você ter certeza de que as partes já peticionaram os quesitos. Os quesitos são as perguntas que as partes fazem para o perito. Se esses quesitos não estiverem juntados ao processo, como que você, como perito, vai estimar o valor do seu trabalho se você não sabe o que eles pretendem, o que eles querem que você responda? Então, você pode, por meio de petição, manifestar o aceite, mas também manifestar uma solicitação ao juiz que intime as partes para que elas publiquem os quesitos para, posteriormente, você peticionar a sua proposta de honorários. Bom, tendo os quesitos, propõe os honorários. E ao ter os seus honorários deferidos, é hora de você peticionar novamente no processo dia e hora da sua diligência de prova pericial. E o CPC hoje diz para nós que o perito tem que garantir que os assistentes técnicos das duas partes tenham ciência do dia e hora da perícia. Então, você, como perito, precisa garantir que os assistentes técnicos tenham ciência de que você peticionou as informações pertinentes ao dia da sua perícia. Chegado o dia da perícia, você vai efetuar a diligência de prova pericial, onde você vai lá coletar as suas informações. Feita a coleta de informações, você vai para o seu domicílio ou para o seu escritório e lá você vai elaborar o laudo. O laudo de forma diligente, imparcial, com conteúdo claro, objetivo, seguindo todas as premissas que são determinadas pelas NBRs, todas as premissas do aprendizado que vocês têm, tanto num curso de perito judicial, quanto para quem fez ou faz a especialização hoje no IPOG, consegue ter esse conteúdo desse trâmite que hoje eu estou expondo para vocês de maneira mais sucinta,
e que vocês conseguem ter de maneira mais detalhada. Feito o laudo, é hora de peticionar de novo, e peticionar a entrega dele. Aí você peticiona entregando o seu laudo, e se for uma perícia paga por uma das partes, você, junto com a petição de entrega do laudo, você então pede o pagamento, a liberação do alvará dos seus honorários. Então, olha, parece uma receita de bolo, tudo muito fácil, mas quando a gente fala da rotina forense, do trâmite forense, é exatamente esses 8 tópicos que um perito passa do início da nomeação até a entrega final do laudo dele e o recebimento dos honorários. Quanto tempo dura? O tempo é o prazo forense que vai ser estipulado. Então, quando se fala em ser perito, o trâmite é essa receita que eu coloquei para vocês. Lembrando que dentro dessa receita tem todo o conteúdo técnico que vai envolver 1, 2, 3 ou mais dias de diligência de prova pericial, vai envolver ir ou não novamente no processo para tirar dúvida, para pedir quesito, para pedir informação, para pedir documento. Esses são os trâmites forenses que o perito precisa se adequar, se engajar e ter paciência para traçar essa jornada durante as suas nomeações de maneira metódica, para que o trabalho dele tenha começo, meio e fim, né? Eu gosto de falar muito o que um perito amigo meu chamado Eduardo Boniolo, ele é da área contábil, ele diz o seguinte: não adianta ganhar 10 mil por uma perícia e ficar com ela 6 meses. Você não vai ganhar os 10 mil novamente. Então, é muito importante ficar atento aos prazos, muito importante ter atenção ao que se pede para que se possa fazer um bom trabalho. Eduardo? Excelente, Rosana. Um passo a passo espetacular de como funciona realmente a perícia. Eu vou chamar a atenção para 2 assuntos. O primeiro é a questão dos honorários. Existe a opção, ao fazer o cadastro de peritos do tribunal, de também trabalhar na assistência judiciária, ou seja, receber também perícias que a parte não tem condições de pagar e que o tribunal remunera com uma quantia simbólica, que mal paga o deslocamento e mal paga a RT. É um bom caminho para quem quer começar e mostrar o trabalho para os juízes. Mas eu chamo atenção pelo seguinte, né? A partir do momento que concordar em fazer um trabalho na condição de justiça gratuita, tem que encarar o trabalho da mesma forma como se fosse aquele de melhor remuneração do seu escritório. É isso que eu passo dentro do meu escritório, é isso. Olha, a partir do momento que nós aceitamos a fazer uma perícia na condição de justiça gratuita, esquece e vamos tratá-la como se fosse o cliente que está pagando aqui o honorário mais alto, porque a responsabilidade é a mesma. A responsabilidade é absolutamente a mesma. Então, é uma boa oportunidade de entrar, o que vai receber é simbólico, né? E muitas vezes, realmente, corresponde à necessidade mesmo da pessoa. Às vezes, a pessoa está ali, às vezes, discutindo aquele caso ali há anos e anos e chega a hora da perícia e precisa de uma perícia mesmo, e não tem condições de pagar. Então, muito justo que a gente dê essa contribuição e que faça o trabalho, né? Muitas vezes, chegar na casa da pessoa, né? E eu vejo lá esperando anos e anos que chegasse, nem acredita que chegou a justiça na casa dela, né? Então, isso aí é muito bom, né? E, às vezes, a gente vê também que a justiça gratuita não era merecida, né? E chama atenção também para a questão da relação entre o perito e o assistente técnico. São 3 colegas trabalhando, né? A gente consegue trabalhar e ter a nossa remuneração, ter o nosso sustento, trabalhando como perito, nomeado pelo juiz, e também como assistente técnico, né? Então, essa relação nossa tem que ser uma relação muito ética. O IBAP publicou recentemente o Código de Ética IBAP Nacional, que eu recomendo a todos
a leitura desse código de ética, né? Porque essa posição de perito e assistente, ela troca. Quem é perito hoje, amanhã é assistente técnico, né? Então, esse é o momento de um debate técnico entre nós, né? Que tem que ser do mais alto nível e respeitoso, né? Então, eu chamo muita atenção nessa condição também, né? Essa relação perito-assistente, o perito não deve ignorar o assistente, ao contrário, né? Ele deve usar também a experiência do assistente, né? E filtrar a maneira que ele entender e ficar convencido, né? Então, é o que eu complemento nesse passo a passo espetacular que a Rosângela fez aí. Obrigada. Então, pegando o gancho do que o Eduardo falou, quando ele diz de ir lá e fazer o trabalho com diligência, como se ele tivesse sendo remunerado, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no início da minha carreira. Eu fui nomeada para uma assistência judiciária gratuita e o valor da remuneração era R$370. E o trabalho era fazer vistoria num imóvel que, segundo o objeto, tinha sido abalado por uma construção da concessionária de abastecimento de água da cidade. Quando eu cheguei na casa, era uma casa muito humilde, mas quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma pessoa que é o autor do processo, tetraplégico, deitado na cama, na sala, numa casa em condições totalmente insalubres. Quando eu terminei aquela perícia e eu fiz ela dentro de todo o senso de imparcialidade, prezando pela boa prática e a técnica da engenharia, eu não sei o final da perícia, eu não sei o final, o resultado dessa lide, eu sei o resultado do meu trabalho, o resultado do meu laudo. Mas eu coloquei a cabeça no travesseiro com o sentimento de dever cumprido. E eu gosto de compartilhar essas experiências porque é exatamente assim que o perito se sente. Quer seja pago ou quer seja pela assistência judiciária gratuita, independente do valor, quando se trabalha para a solução de um problema que alguém está esperando há anos, e era o caso dessa pessoa, e eu jamais imaginei que o autor fosse uma pessoa tetraplégica, porque eu não vi no processo a situação dele, eu sabia que estava acamado, mas não sabia a condição. Eu saí daquele local com um sentimento de dever cumprido. É por isso que eu tenho tanto brilho no olhar, tanto apreço e amor pela carreira de perito. Vamos lá. Depois do laudo entregue, e aí eu falei para vocês que a gente não sabe o final, a gente tem que se sentir feliz, mas solitário. Porque a menos que você fique acompanhando o processo, você não vai saber o final da lide. Chega um ponto da carreira que você tem tantos processos o qual você foi nomeado, que você entrega o laudo e às vezes você não sabe qual foi o desfecho final. Se o seu laudo não deixou dúvida nenhuma, você não vai mais atuar naquele processo. Se por um acaso o seu laudo deixou dúvida entre alguma das partes, elas vão manifestar, vão fazer novas perguntas, que é o que nós chamamos de quesitos complementares que o CPC permite hoje ter. Então, aí cabe a nós, peritos, novamente, analisar a condição que está sendo perguntada para nós e respondermos através de petição e de um novo parecer ou de um novo laudo, até que a lide esteja, por fim, resolvida. Quer complementar, Eduardo? Eu complemento, mais uma vez, lembrando isso aí. O trabalho pericial, ele é longo, né? Então, não é entregar o laudo, conforme a Rosângela muito bem colocou, e está encerrado o nosso trabalho, né? Então, a gente prossegue ali. Vem esclarecimentos outra vez, às vezes uma, duas, às vezes passa 3 anos, vem outro esclarecimento, a gente tem que retornar lá no processo para lembrar do caso todo, lembrar da perícia e tudo. Então, o trabalho é extenso, né? O trabalho pericial é um trabalho extenso, motivo pelo qual exige realmente dedicação. O cumprimento de prazo, que a Rosângela colocou, é muito importante. Então, não basta cumprir o prazo na entrega do laudo, é também necessário cumprir o prazo nos esclarecimentos,
Porque muitas vezes é aí que o perito fica queimado, porque na hora de entregar o laudo, receber os honorários, a coisa corre rápido. Depois, na hora de prestar um esclarecimento, que já não tem mais honorários a receber, custa, demora, atrasa, né? Então, é importante saber isso. Até na hora de fazer uma proposta de honorários, ter conhecimento de que não encerra o trabalho com a entrega do laudo. Aquilo prossegue na fase de esclarecimentos, que pode ser uma fase bem demorada. Isso mesmo. Bom, para saber se você está tendo êxito na carreira, quanto mais nomeações você tiver na mesma vara, mais será o indicativo de que seus laudos estão tendo boa aceitação. Então, quando vocês tiverem poucas nomeações, quando vocês forem nomeados uma vez e depois nunca mais, fiquem preocupados com os trabalhos que vocês estão entregando. Normalmente, os magistrados prezam por bons trabalhos, principalmente trabalhos no prazo, objetivos e esclarecedores. Ao longo da carreira, o sucesso vai sendo conquistado, e ele vai sendo conquistado o tempo todo. Quanto mais diligente a forma de trabalhar, quanto mais dedicação, mais bem fundamentado, quanto melhor escrito o seu laudo, mais êxito você tem na carreira. Do contrário, você está simplesmente fazendo redação de português, não é o nosso objetivo. Nós somos engenheiros, nós levamos o assunto de maneira técnica, conduzimos de maneira imparcial e nosso produto final, que é o laudo, tem que ser objetivo e esclarecedor. O sucesso da carreira, ele não vai vir imediato. Ele vem com o passar dos anos, com muito estudo e com muita dedicação. Eu tenho, para mim, que eu iniciei na carreira como perita, eu tinha 40 anos, hoje tenho 44, então fazem 4 anos que eu estou atuando, e para mim eu estou no meu início de carreira, eu ainda tenho muito ainda a aprender e a conquistar. E todos os dias com sede de conhecimento para ter mais conhecimento e compartilhar com quem está entrando nessa área, para que possa também se desenvolver da maneira como eu me desenvolvi. Porque quando eu optei em ser perita, quando eu optei em prestar assistência técnica, consultoria, avaliar bens, eu optei em viver da engenharia todos os dias. Então, eu gosto muito de dizer que eu durmo e acordo engenheira civil. Eduardo? É isso mesmo, Rosângela. Com muita paciência, é devagar, conquistando ponto a ponto, né? A gente tem que agarrar cada oportunidade que aparecer, né? Encarar cada laudo como se fosse aquele primeiro laudo nosso que a gente quer fazer o melhor possível, né? A gente não pode acomodar buscando cada vez mais ferramentas novas, né? Hoje a gente tem o drone, né? Nunca ficar parado, né? Impressora 3D, buscar todas as novidades para cada vez, cada laudo que for entregue, surpreender. A gente não pode acomodar. Cada laudo tem que superar o outro, né? Cada um tem que ser melhor do que o outro. É uma conquista passo a passo, né? E se você resolve, o que o juiz quer é solução. O juiz não quer briga de assistente lá dentro do processo, não quer nada disso. O que o juiz quer é solução técnica para que ele possa dar uma sentença segura. A partir do momento que o judiciário for sentindo confiança no seu trabalho, né, que realmente pode confiar e dar sentença confiando no seu trabalho, pode ter certeza que não vai faltar serviço. Isso aí, obrigada. Bom, onde que a gente consegue ter informação? Primeira porta de entrada é o IBAP, sempre, tá? Para mim, foi o meu início de carreira foi pelo IBAP e através da minha graduação, minha pós-graduação no IPOG. Então, já rapidamente, quando eu conheci sobre o IBAP e eu já estava estudando a minha especialização, eu rapidamente procurei entender como que eu faria para ingressar no IBAP. E ainda sem ter tido a minha formação, a minha especialização,
eu já havia participado do Cobreap, que é um congresso onde você fica mergulhado ali 5 dias em informações que tratam de engenharia de avaliações e perícias, com profissionais do Brasil inteiro, com autores de livros, com pessoas importantes no nosso meio, celebridades, pessoas que, com 5 minutos de conversa, você vai conseguir absorver uma quantidade de conteúdo muito significativo para a desenvoltura da carreira como perito, como assistente técnico. Então, ficar atento ao congresso é uma das alternativas que você tem como profissional para poder alavancar a sua carreira. Então, eu já participo do Cobreap já há 2... Ele acontece a cada 2 anos, então já tem 2 anos que eu participei, e o próximo ocorre em 2021, em São Paulo. Então, vale a pena quem tem muito interesse nessa carreira já começar a se preparar para poder participar dessa 1 semana de imersão no assunto engenharia de avaliações e perícias, porque é extremamente produtivo, gratificante e engrandecedor para a carreira. Eduardo, quer completar falando um pouquinho? Sim, o Cobreap realmente é um evento espetacular. É um evento cheio de novidades, cheio de apresentações, de palestras e apresentações de trabalho. Tudo que tem de novidade na perícia brasileira e até fora do Brasil, a gente conhece lá no Cobreap. Ele é tão importante, né, que, contando aqui um caso para vocês, né, o IBAP, o ano passado, em 2019, o IBAP de Minas Gerais, completou os seus 40 anos. E na primeira reunião nossa de diretoria, porque a primeira reunião da gestão e da diretoria, registrada em ata, eu disse, olha, o IBAP de Minas Gerais vai ter que trazer vai ter que conquistar o melhor trabalho no Congresso. É um desafio que eu coloco aqui para todos. Vamos preparar, vamos trabalhar nisso, né? Eu quero que o IBAP de Minas tenha um destaque especial nesse congresso, nesse Cobreap, que foi em Salvador, né? Foi o 20º Cobreap em Salvador. E assim foi, né? Lá no congresso, né, terminou que associados do IBAP, todos associados do IBAP, acabaram conquistando não o melhor trabalho, mas os 2 melhores trabalhos do congresso, né? Então foi assim, o marco, né, para comemorar os 40 anos do IBAP de Minas Gerais, né, para mostrar realmente a força, né, e retribuir, porque o IBAP de Minas Gerais, ele é tão entusiasmo que tudo que tem, o IBAP de Minas Gerais é o que está mais presente. É claro que no nível Bahia a gente não conseguiu superar os colegas aí que estão aí do IBAP da Bahia, né? Mas ficamos lá em 3º lugar em número de participantes, né? Em reuniões de discussão da norma, a maioria IBAP de Minas Gerais. Nessa primeira turma do mestrado, são 40 alunos, 13 de Minas Gerais, né? Então, o entusiasmo e os trabalhos daqui realmente em Minas Gerais são muito bons. Então, eu fiquei muito feliz e recomendo a todos o próximo Cobreap em São Paulo, né? Eu tenho certeza que vai ser preparado com o mesmo carinho dos outros, né? E recomendo a todos participar desse evento aí, que é marcante. É verdade, marcante mesmo, e eu tive o privilégio de lhe aplaudir, que você subiu lá para receber o seu prêmio também, as suas recomendações pelo seu trabalho, isso foi brilhante, muito gratificante ver os nossos colegas subindo e tendo os seus trabalhos reconhecidos. Eu costumo brincar dizendo que eu tenho uma gangue ibapiana, né? Então, eu tenho uns amigos que eu fiz, nós formamos um grupo, então, cada vez que acontece o Cobreap, nós já antecipadamente conversamos ali todos, nos reunimos e articulamos quais hotéis a gente vai ficar hospedado, e vai essa turma, e essa turma participa e troca informação, e um apoia o outro, e nós estamos esparramados no Brasil inteiro. Então, nós temos amigos de Belo Horizonte, do Amazonas, nós temos amigos na Bahia, temos amigos em São Paulo, temos amigos em Uberlândia, então nós temos amigos esparramados em todos os lugares. E são os nossos amigos ibapianos e de Cobreap que a gente faz e que a gente não deixou se perder. Então, eu sou muito entusiasmada com o Cobreap, é um evento que eu não perco. Eu estou sempre
marcando presença no Cobreap e participando para absorver o máximo que eu posso de conteúdo. Então, eu fiz questão de falar do Cobreap para vocês, porque esse é um dos caminhos para vocês se engajarem, se motivarem nessa carreira de engenheiro de avaliações e de peritos. Agora eu vou passar a palavra para o Eduardo, e o Eduardo vai falando, eu vou conduzindo os slides, tá bom, Eduardo? Porque ninguém melhor para falar do IBAP do que o nosso próprio presidente. E a gente sabe que vieram as dúvidas para nós, né, de como ingressar no IBAP, e o IPOG ligou para nós para esclarecer essas dúvidas, e aí, então, nós estamos fazendo esse workshop para esclarecer para vocês como vocês iniciam essa jornada. E, para mim, não tem melhor pessoa para falar disso do que o Eduardo. Com você, Eduardo. Obrigado, Rosângela. Quando eu falo do IBAP, eu falo com emoção, porque realmente o IBAP todo, o IBAP nacional, existe o IBAP nacional e existe o IBAP em cada estado, né? E o IBAP de Minas Gerais, como eu disse, é um IBAP assim, exemplar, né? A dedicação de todos, a diretoria, a participação de todos, o entusiasmo, né? Inclusive da nossa associada aí, que é uma demonstração disso, é muito, realmente, quando eu falo realmente com emoção. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho da história, um pouquinho do objetivo, da localização, de como é feita a associação, dos nossos cursos, das nossas novidades, né? Então, vamos adiante. Como eu disse, o IBAP, o ano passado, completou 40 anos, o IBAP de Minas Gerais, 40 anos, com muita comemoração. Realmente é uma entidade muito forte, é uma entidade muito respeitada, né? A gente lá no CREA, a gente sente isso, o respeito que o IBAP tem, e até aqui no próprio Poder Judiciário, né? O quanto é respeitado o IBAP. Em 2012, né, o processo judicial eletrônico foi implantado. Até 2019, os peritos não tinham acesso ao processo judicial, ao processo eletrônico, né? Então, foi através do IBAP, né, numa reunião com a Corregedoria, que nós conseguimos esse acesso ao processo judicial eletrônico. Então, o que o IBAP faz, conforme o seu estatuto? É congregar exatamente isso aí, né? Preparar congressos, palestras, encontros técnicos dessa área nossa de avaliações e perícias, né? E defender os seus associados, né? Então, nosso principal objetivo é isso, é congregar, é treinar, preparar os nossos associados para que ofereçam o melhor possível para o Poder Judiciário e, é claro, para toda a sociedade. Aí uma linha do tempo rápida, né? Em 1979 começou o IBAP como Instituto Mineiro de Avaliações e Perícias. Depois, mais adiante, é que passou a ser o IBAP, né? A partir do momento que houve o IBAP nacional e também congregando todos os outros IBAPs, né? Em 1986 foi registrado no CREA, né? E foi reconhecido pelo CREA, né? E hoje nós temos um assento lá no CREA, e que inclusive, quem representa lá é a nossa vice-presidente, a Valéria. Em 1988, né, recebeu foi a primeira entidade de classe a receber uma homenagem do sistema CREA-CONFER. Em 1989 foi declarado entidade de utilidade pública municipal e estadual. Agora, por exemplo, durante as chuvas, né, o IBAP teve uma ajuda, ofereceu ajuda e participou junto com a Defesa Civil aí, né, nesses problemas todos que nós enfrentamos aqui em Belo Horizonte, Betim, Contagem, né, colocamos à disposição, né, e foi impressionante a quantidade de associados que se ofereceu de forma voluntária para poder ajudar a Defesa Civil no momento de dificuldade. Inclusive, a Valéria está aqui com a gente, viu? Acabei de ver o nominho dela aí. Obrigada, Valéria, por estar aqui conosco, viu? Obrigada por estar prestigiando a gente. Parceira como sempre.
os cumprimentos aí a Valéria, né? É uma honra estar com a Valéria nessa gestão, né? Nossa vice-presidente, né? Pela qual eu tenho grande admiração. E é colega de mestrado ainda. Então, o objetivo é esse, né? O objetivo é de congregar os profissionais das diversas modalidades, né? Preparar cursos, né? Acompanhar, né? Como eu disse, o IBAP tem agora o seu código de conduta ética, acompanhar os nossos associados, né? O desempenho dos nossos associados, né? Então, esse é o principal objetivo nosso, é congregar, é treinar, é preparar os nossos associados. A nossa estrutura, né? Tem o presidente, um mandato de 2 anos, com possibilidade de uma reeleição, a vice-presidente, está aí, atual, né? A Valéria, né? As diretorias, diretoria técnica, diretoria de relações com o judiciário, diretoria de relações públicas, diretoria financeira, né? Com a nossa situação regularizada, o conselho fiscal, que é constituído por 3 membros, e os suplentes. E a gente tem o conselho consultivo, que é formado pelos ex-presidentes, né? Então, aquelas questões de maior peso, né? A gente não decide sozinho. Atualmente, eu levo todas essas decisões para distribuir responsabilidade, né? E contar com a experiência dos ex-presidentes para poder decidir. Então, essa é a nossa estrutura. Os principais objetivos: defender os interesses profissionais e morais de todos os membros do seu quadro associativo, promover o intercâmbio de ideias, congressos, né, de informações, de novas técnicas, entre seus membros e profissionais da especialidade, através da realização de congressos periódicos, simpósios, seminários, workshops, encontros técnicos, cursos de extensão e de pós-graduação, ciclos de estudos, conferências e reuniões. O ano passado, o IBAP fez 22 cursos lotados, a maioria com lista de espera, né? Infelizmente, esse ano, né, a gente já estava preparado com a meta para poder superar os 22 cursos do ano passado, né? Mas nós já estamos encontrando o caminho aí de superar. Elaborar e divulgar normas técnicas e publicações técnicas. As publicações do IBAP são espetaculares, espetaculares. A gente tem norma técnica de vistorias, a gente tem a norma técnica de desequilíbrio econômico-financeiro de contratos, né? Então, são publicações muito boas, além de disponibilizar também todos os trabalhos que foram selecionados nos congressos, né? Então, é uma biblioteca espetacular que pode ser consultada. Organizar, divulgar o regulamento de honorários. Não é um regulamento, né? Uma sugestão de honorários. Então, a gente tem lá, entrando no site, a gente tem lá as nossas sugestões de honorários. Buscar convênios, né? A gente tem hoje convênio com sindicatos de engenheiros, convênio com a Aspejude, de forma a ampliar, né, e fortalecer, inclusive, a própria representação junto ao Poder Judiciário e também permitir que os associados de outras entidades também possam participar dos nossos cursos, dos nossos encontros, né, com descontos. Realizar a seleção criteriosa e divulgar amplamente a relação de associados. Mais adiante a gente vai verificar, a gente tem a nossa revista, né, revista técnica, onde os associados, está aqui agora, a nossa revista técnica, estamos partindo agora para mais uma edição que já vai ser lançada, e lá o associado, ele tem a possibilidade de, a partir de um chamamento no edital, apresentar os seus artigos, né, que são aqueles que são selecionados, são publicados na revista técnica, né, artigos de excelente nível, excelente qualidade, né, e essa revista, a última tiragem foi de 3.000 exemplares, ela é distribuída para o judiciário inteiro. Não só para o judiciário, mas também para outras entidades, né, no próprio CREA. Então, ela é distribuída, e nessa revista técnica, a gente tem lá a relação de todos os associados que estão em dia com a entidade, né? Então, os juízes recebem essa revista, né? Todos os juízes, seja do interior, da capital, recebem a revista. E é uma revista muito bem agradável de ler, muito bem elaborada na parte de arte, né? Então, já nós estamos lançando aí a nossa próxima
edição já em fase final, já com os artigos selecionados, né? Brevemente vai estar disponível. E as normas que eu recomendo todas a leitura. O IBAP fica no CREA, no segundo andar do CREA, né? Localizado lá junto com as outras entidades, né? E essa aproximação com o CREA é bom porque muitos dos nossos cursos são feitos dentro do próprio CREA, e o dia a dia nosso é ali junto com o CREA, né? E, além disso, na gestão anterior, do nosso presidente Clemenceau, né, nós adquirimos uma sala, né, um centro de treinamento ali na Savassi. Esse centro de treinamento ele tem como objetivo receber o profissional que vem do interior e que possa ter aqui um local que possa ter uma reunião, ter um trabalho, né, e também para cursos também. Né, ele é muito bem preparado para curso, muito bem montado, todo instalado, permite 2 eventos simultâneos, né? E também funciona também para um apoio. O associado que só trabalha em casa, né? Ele pode ter um endereço comercial, né? Que pode ser essa nossa unidade ali, né? No sistema, né? De coworking. O IBAP tem um assento no CREA, hoje representado lá pela Valéria, né? Muito bem representado, por sinal, né? Tem 421 associados, esse número é daqueles que estão em dia, mas inscritos a gente tem mais de 1.000 associados, nós estamos em torno de 1.100 associados. Os cursos, aí está até desatualizado, mas só o ano passado, só 2019, foram 22 cursos, né? E os cursos previstos também está desatualizado, que é o que eu disse, a ideia esse ano era superar 2019, né? Então, mais adiante, vocês vão ver o que nós estamos preparando para poder realmente superar. Quem que pode associar? Quem pode se associar no IBAP? Né? Todos os profissionais devidamente registrados no sistema Confia-CREA e no CAL. Então, são os engenheiros e arquitetos, engenheiras e arquitetas. Engenheiros de todas as disciplinas, né? Agrônomos, geólogos, geógrafos também, né? Então, todos são muito bem recebidos no IBAP. A gente tem hoje uma anuidade de R$ 250, mas tem desconto em curso, tem desconto no congresso, tem a utilização do co-work com valor diferenciado, né? Apoio logístico, e tem o principal de tudo, né? Que é a diferenciação no mercado, né? O juiz, quando vê que está nomeando um associado do IBAP, tem certeza de que realmente ele tem um profissional que é controlado, que é treinado, que é preparado, né? Que na fase de esclarecimento não vai desaparecer, né? Porque o IBAP controla, tem o endereço, se ele não achar mais aquele endereço dele, o IBAP localiza, né? Então, tudo isso aí o IBAP oferece. Eu quero completar um pouquinho, porque quando eu me tornei membro do IBAP, eu não tinha nenhum mês que eu havia me tornado membro, o meu nome já estava aparecendo no site do IBAP e eu já havia sido contactada por um cliente. Na ocasião, eu estava em Uberlândia, o cliente estava em São Paulo e ele precisava de um assistente técnico na cidade de Uberlândia, e o ponto onde ele foi procurar um profissional foi através do site do IBAP. E esse não foi o único trabalho que eu acabei obtendo na minha carreira sendo membro do IBAP. Outras empresas me procuraram, inclusive eu fui nomeada num processo na comarca de Uberaba, onde o magistrado pegou a minha referência no IBAP. Então, quando alguém me pergunta qual é a vantagem, para mim a maior vantagem, a principal de todas elas, eu sou toda orgulhosa de ser membro do IBAP. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, vão ver que está lá a capa com a minha carteira do IBAP e eu ando ela com a minha pasta para baixo e para cima. Parece uma puxa-saco, mas não eu tive uma mudança de trajetória muito bem alinhada a partir do momento que eu tomei a decisão que eu seria membro do Instituto. E a partir dali, então, eu comecei a ter não só nomeações
no tribunal, como também trabalho como assistente técnico. E isso deu um up, uma motivação muito grande na minha carreira. Depois, com participação em congresso, com reuniões e com toda a literatura que eu tenho hoje à minha disposição, fora os colegas que, na dúvida, eu posso chamar qualquer um deles, que eles me ajudam, me auxiliam nos trabalhos que eu tenho a fazer, isso já soma uma bagagem, um benefício gigante para a carreira de perita, que foi a carreira que eu escolhi ter. Então, para mim, foi uma das melhores opções que eu fiz na minha vida. E nós estamos esperando vocês, viu? Para nós vai ser uma honra muito grande receber aí todos aí que estão assistindo e que não são associados do IBAP, né? O que precisa para associar? Ser indicado por 2 membros do IBAP através de ficha específica. Apresentar 3 trabalhos na área, incluindo a ART ou RRT. Ter realizado, no mínimo, um curso de curta duração na área relacionada a avaliações ou perícias. Enviar os laudos e a documentação para análise da comissão de admissão do IBAP. Os laudos são analisados, né, são revisados, né, e aprovando, a gente recebe com muita satisfação e com muita honra. Eu vou contar para vocês um pouquinho como foi para eu ingressar no IBAP. Eu fiz os trabalhos, né? E era o meu início de carreira. Então, eu mandei os 3 trabalhos para o IBAP. Mas só que a resposta não vinha. E quando veio, me pediu para que eu refizesse um trabalho e que apresentasse a memória de cálculo. E foi o que eu fiz. E aí foi novamente submetido à análise do IBAP. E então eu tive meus trabalhos aprovados e recebi o e-mail lá da secretaria me dando os parabéns e me admitindo como membro. Vocês não têm ideia dos pulos que eu dava quando isso se concretizou. Eu tenho um professor que eu admiro, que eu adoro, que eu chamei ele esses dias para saber se ele estava bem nesses dias de pandemia, que é o professor Nelson Alonso. E ele foi um não sei. Ele foi um dos incentivadores para que eu me tornasse membro do IBAP. E quando eu recebi o e-mail da secretaria, ele foi a primeira pessoa que eu liguei e falei: professor, eu consegui. Mandei um e-mail para ele, então eu muito comemorei. Então, foi um passo que eu dei que acabou me trazendo muitos benefícios. A minha homenagem ao professor, viu? Tenho grande admiração por ele também, viu? E a nossa diretoria técnica é rigorosa. É verdade. Mas motivo pelo qual a gente tem realmente esse quadro de associados, que é motivo de orgulho para todos, né? É isso aí. Juntos seremos mais fortes, né? Vamos aumentar o número de associados. Quanto mais representatividade, quanto mais associados, mais representatividade, mais força lá junto ao CREA, né? Então, vamos fortalecer aí, né? Que é dessa maneira que a gente consegue as vitórias junto ao Poder Judiciário, né? E que fortalece a nossa categoria, né? É isso. Eu acho que a ideia dessa nossa gestão 2019, 2020 era chegar ao interior, né? Eu sempre foi o meu principal objetivo, né? Aproximar do interior e oferecer, conversar com todos os associados do interior, aumentar a nossa presença no interior, né? O ano passado eu consegui estender e visitar várias cidades aí com eventos. A minha programação para esse ano era até mais intensa, né? E a gente acabou tendo que suspender essa caminhada aí pelo interior. Mas a gente continua aqui à disposição de todos os associados do interior e daqueles que não são associados também, que querem se associar, né? E é o motivo do meu agradecimento mais uma vez à Rosângela dessa oportunidade, né, de trazer aqui para toda a região, né, de apresentar aqui para toda a região o IBAP, né, e conquistar mais associados, né, e mais colegas para um trabalho cada vez melhor.
Nós valorizamos habilitação, especialização e certificação. Existe o processo de certificação do IBAP, né, coordenado pelo IBAP Nacional, que também é uma boa oportunidade para todos, né? Experiência profissional é tudo. Experiência profissional e excelência profissional, né, é tudo que o profissional tem, né? É todo o seu patrimônio, né? O patrimônio nosso é isso, é a experiência, é o respeito, é a ética, né? A excelência profissional, né? Se a gente faz uma seleção técnica rigorosa, nesse outro aspecto, ela é mais rigorosa ainda, né? Então, quando a gente realmente recebe o profissional e apresenta esse profissional para o Poder Judiciário, porque quando vai a nossa revista apresentando aquele profissional para o Poder Judiciário, a nossa responsabilidade é muito grande. Mas a gente faz isso com absoluta segurança, com muita satisfação, né? Porque a gente tem certeza que é um profissional entusiasmado com a área de avaliações e perícias, né? E é isso que a gente quer, né? Receber vocês também da mesma forma, né? A partir do momento que a gente escolhe uma área de atuação, né, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz, né? A gente tem que amar aquilo que a gente faz, né? E é isso que os nossos associados praticam o tempo todo, né? A busca constante da excelência profissional. As novidades, né? Eu convido a todos a fazer inscrição lá no YouTube, né, no nosso canal, que vai ser uma nova oportunidade, né, da gente trazer novidades da nossa área, né? A gente precisa completar 1000 inscrições, nós começamos. Então, eu peço a todos que colaborem, porque vai ser mais uma ferramenta, mais uma troca de ideias aí, né, mais uma opção, uma boa opção de compartilhamento de conhecimento, né? Com tudo que ocorreu, né, a gente estava com programação longa para esse ano, como eu disse, de superar 2019 em cursos presenciais, e com isso tudo nós tivemos que mudar o nosso foco e já estamos aí preparando para lançar o nosso IBAP-MG virtual, né, com vários cursos já sendo preparados, né, todos eles de várias áreas da engenharia, e esse foi o motivo do sucesso do ano passado. Nós diversificamos engenharia mecânica, engenharia elétrica, agronomia, econômico, desequilíbrio econômico-financeiro de contratos, né, a parte de patologias. Então, foi assim, uma variedade muito grande de cursos. É o que a gente pretende agora oferecer para todos através do EAD, né, que já com um curso aí previsto aí para o mês que vem, né, que logo já vai ser divulgado aí para todos. Aí facilita, né, o distanciamento aí, participar, né, dos nossos cursos. Então, são as novidades aí que a gente está implantando, marcando mais uma vez, né, os 40 anos do IBAP com essa novidade aí dos cursos à distância. É um novo formato, né? Agora nós tivemos que nos adequar a esse formato, a gente precisa ficar em casa neste momento e os engenheiros tiveram que se reinventar e nós conseguimos nos reinventar, né? Nós estamos nos reinventando cada dia mais e isso é fantástico. Bom, Eduardo, faz as honras de agradecer, que daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas, por favor. Pois é, muito obrigado a todos, os organizadores, ao IPOC, por essa oportunidade, né? E eu espero que tenha sido uma boa noite para vocês, um bom esclarecimento, né? Nós vamos partir agora para tirar as dúvidas, né? Mas para mim, né, é uma noite inesquecível. É uma noite, né, que a gente tem essa oportunidade de apresentar o IBAP mais uma vez para o interior e trazendo essas novidades aí, né? Então, eu vou guardar esse dia e esse momento com muito carinho, né, para o resto aí da vida aí, porque realmente é uma oportunidade nessa época tão difícil que todos nós estamos passando aí, né? É um momento muito bom a gente buscar essa nova opção de trabalho, esse novo mercado de trabalho, né? Que eu espero que para aqueles que realmente queiram se dedicar, né, vão contar com a nossa ajuda, né, e vão contar com o apoio do IBAP. Então, muito obrigado a todos.
Que bom, Eduardo. Você é uma pessoa maravilhosa. Que honra estar, ainda que seja de forma virtual, aqui do teu lado, viu? Muito obrigada. Eu, mais uma vez, queria agradecer o IPOG pelo convite que fez a nós. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Eu queria agradecer os meus alunos que estão presentes. Mais uma vez, agradecer os colegas do IBAP que vieram nos prestigiar. Agradecer os colegas da Bahia que vieram também e que estão aqui conosco. Mais uma vez, o meu muito obrigada a todos vocês por estarem conosco esta noite. Realmente estamos vivendo um momento delicado, mas que nós, engenheiros, estamos aprendendo uns com os outros para fazer um mundo diferente, um mundo melhor, muito mais conhecimento, uma bagagem que nós vamos carregar para o resto da vida, e hoje, para mim, também vai ser um dia inesquecível. Eu vou deixar aqui rapidamente para vocês anotarem, porque daqui a pouco eu vou tirar os slides para ficar eu e o Eduardo aí para responder as perguntas. Então, tem aí os contatos do IBAP, o e-mail, o telefone, para vocês acessarem e terem informações de como se tornar associado. Tem as minhas informações também. Eu fico à disposição para ajudar aqueles que precisam na jornada. Espero que nós tenhamos no dia de hoje levado conhecimento à luz para vocês, para que possam iniciar nessa carreira que eu tanto aprecio e o Eduardo também. Muito obrigada. Rosângela, Eduardo, nós do IPOG agradecemos imensamente a disponibilidade de vocês, a atenção e esse conteúdo riquíssimo, né, e para os nossos profissionais e futuros profissionais também nesse mercado que é tão promissor. Com certeza nós esperamos também que passe logo esse momento, né, que realmente está desafiador para muitas empresas, para muitos profissionais, mas nós acreditamos que inovando, fazendo a nossa parte, vai dar tudo certo e nós vamos superar isso da melhor forma possível e em breve também, né? Rosângela, eu anotei aqui algumas perguntas, né? Algumas já foram respondidas aí na apresentação de vocês, então eu deixei algumas que ainda não foram respondidas tão claramente, tá bom? Então eu posso começar aqui falando para você, Rosângela, como vocês preferem? Pode ir falando, e as perguntas que são relacionadas ao IBAP, o Eduardo vai responder, e nós vamos completando um ao outro, tá? Nós combinamos desta forma. Ótimo, combinado. Então, uma das perguntas é se tem o IBAP em Uberlândia. Não tem o IBAP em Uberlândia. Tem aí a Rosângela, que é como se fosse o IBAP em Uberlândia, né? Está representando, né? Representando, né? O IBAP, a sede do IBAP é em Belo Horizonte, né? Mas o IBAP atende a Minas Gerais inteiro, né? Então, como eu disse, né? A ideia é aproximar cada vez mais do interior, mas de Belo Horizonte a gente atende aí a toda Minas Gerais. Ótimo, muito obrigada, Eduardo. Próxima pergunta são que tipos de ações eu posso atuar como um perito? Eu vou responder e aí o Eduardo complementa, tá? Eu até gosto de fazer propaganda de uma literatura. Tem uma literatura do Paulo Grandinsky, que ele chama-se Problemas Construtivos 1. Um livro de cabeceira que eu tenho, e ele traz bastante informação importante para quem está entrando nessa área, tá? Então, a gente consegue entrar em ações nas varas civil, familiar, criminal, fazenda pública, empresarial. Então, o perito ele não fica limitado a ficar trabalhando somente onde correm os processos dentro da vara civil. Existem nas diferentes varas processos que muitas vezes requer a participação, o empenho e o trabalho de um perito com a formação em engenharia. Pode ser elétrica, pode ser civil, pode ser na área de avaliações. Então, são diferentes as varas em que o perito pode atuar. Então, o ideal é que ele trace o seu plano de atuação e saia fazendo a entrega do seu currículo nas varas em que ele deseja ser conhecido. Então, existem ações, eu vou citar só algumas,
como, por exemplo, ação de despejo, ação de avaliações de bens para fins de falências e recuperações, ações onde há danos em imóveis ocasionados por terceiros, ações onde há partilhas de bens por morte ou por separações, ações criminais onde os bens vão ser confiscados e já tem sentença para isso e o juiz precisa de um engenheiro avaliador. Então, existem muitas ações onde o engenheiro perito pode atuar, tanto em ações distintas, quanto também em varas distintas também. Ótimo, Rosângela. É isso mesmo. Complementando, as ações revisionais de aluguel, as ações de desapropriação, a participação dos peritos nas ações de desapropriação é fundamental, é o que decide a ação, porque na ação de desapropriação discute o valor. Quem define o valor é o perito, né? Então, ações renovatórias de locação, revisionais de locação, né? Ações de demarcação, né? Então, realmente, conforme a Rosângela colocou aí, é amplo. Acho que a gente pode ficar aqui a noite inteira aqui relacionando tudo que tem de oportunidades nas diversas ações aí para atuação dos peritos de engenharia. Ótimo, muito obrigada. Outra pergunta é quais são as varas que o engenheiro, né, o perito, deve se inscrever? Acho que essa eu respondi aí na anterior, né? Eu falei que são as diferentes varas, então não precisa ficar preso ou nunca ir lá na vara criminal achando que não tem trabalho lá ou que não tem na familiar, que vai ter sim, vai ter trabalho nas diferentes varas. Ótimo. Vai ter muito mais trabalho na cível, tá? Mas nas outras varas também há serviço. Ótimo. E até aproveitando sobre as localidades do IBAP, Eduardo, tem uma pergunta se tem a sede, né, do IBAP em Goiás, no estado de Goiás. Tem o IBAP Goiás, muito bem representado lá, o IBAP até muito atuante. Tem sim, pode entrar na internet, procurar lá IBAP Goiás, que vai encontrar. E é um IBAP muito atuante. O Kathleen, inclusive, o secretário, na verdade, do IBAP Goiás, ele se formou aí no IPOG, é o Jones Pastore, que foi aluno de vocês. Que bacana, ele que representa. Ele é o secretário executivo do IBAP Goiás. Que bacana, realmente, ele foi nosso aluno e é um profissional muito ativo, é um profissional muito capacitado também na área, né, Rosângela? Nós somos companheiro aí de vários trabalhos, inclusive amanhã nós vamos fazer uma live juntos, eu e ele falando sobre as construções, né? Então ele é bastante atuante também e bem prestativo. Rosângela, outra pergunta é um aluno acadêmico ainda, né, de engenharia civil, está no 6º período e ele gostaria de saber se mesmo durante a graduação, se ele pode trabalhar nessa belíssima área e se existe alguma oportunidade de estágio. Durante a graduação, ele não pode exercer o ofício de ser perito, tá? Porque ele só é perito depois de formado. Mas estágio ele pode fazer sim. Ótimo. Sobre o evento, já tem alguma data definida do Cobreap em 2021 em São Paulo? Vocês têm essa informação? É para ser definido em função de tudo que ocorreu, né? Infelizmente vem ocorrendo, né, da pandemia, né? Então, ainda não está realmente rigorosamente marcada, né? Mas não vai demorar a definir, né? Em função, se não fosse o que a gente está vivendo aí hoje, já estaria marcado. Vai ser o ano que vem. Ótimo. E até aproveitando essa questão da pandemia, né? Uma pergunta foi a seguinte: diante da pandemia, qual será o futuro no mercado para os peritos de engenharia? A perícia de engenharia, eu tenho 31 anos que eu trabalho com ela e nunca faltou trabalho, né? Nunca eu fiquei parado, né? Então, também o judiciário não está parado, né? De forma brilhante, o judiciário mineiro, principalmente depois que foi implantado o processo judicial eletrônico, ele, desde o dia 16 de março até hoje, o judiciário mineiro movimentou
8.570.452 atos processuais. Foram 824.164 despachos. Então, o judiciário não está parado, o judiciário continua trabalhando e, inclusive, acumulando perícia, né? Então, vai continuar tendo, como sempre teve. Nós ainda vamos ter um período aí que vai ser muito tumultuado na hora que liberar, né? Mas a gente continua trabalhando, né? Então, e vai ter muita coisa, por exemplo, locação, né? Vão ter muitas, eu acredito, muitas e muitas ações revisionais de aluguel, porque vai ter que ter agora uma ampla negociação, né? E para negociar o valor de aluguel, quem é que vai ter que trabalhar? É o engenheiro para poder determinar o valor de locação nessa nova condição do mercado imobiliário. E assim por diante, eu poderia dar vários exemplos, mas eu estou muito tranquilo de que o mercado vai prosseguir como sempre foi, né, sendo uma boa oportunidade para aqueles que querem realmente trabalhar nessa área e que gostam realmente daquilo que faz. Ótimo. Eu gostaria só de completar um pouquinho. Quem tem interesse de saber como que vai ser o mercado pós-pandemia, eu vou fazer uma live sobre esse assunto com o CREA de São Paulo, apoiado pela Associação dos Engenheiros de Itapecerica da Serra, no dia 2 de junho. Então, quem me acompanhar nas redes sociais vai ter informações lá para se cadastrar na live, porque nós vamos falar do mercado de perícias pós-pandemia. Mas gosto de falar algo que o professor Nelson Alonso falou para mim. Ele, quando nós estávamos conversando, ele falou assim: aguardemos o final deste momento, porque diante da crise sempre vem as disputas judiciais, né? Então, como o Eduardo falou, quando terminar essa pandemia, nós peritos aguardamos aí, porque as disputas judiciais não temos sombra de dúvida que ocorrerão e que haverão e que vão precisar do nosso trabalho como perito. Ótimo. Obrigada. Outra pergunta: se existem cursos de técnicas de perícia para serem feitas no momento das diligências? Cursos de técnicas de perícias para serem feitos nas diligências é o curso de perícias, né? O curso de perícias ele abrange toda a área de perícia, né? Então, foi aquele passo a passo aí que a Rosângela colocou muito bem, né? O curso, ela deu o índice do curso, né? Agora os capítulos estão aí nos cursos, né? Esse é um dos capítulos, né? Então, é o conjunto todo, né? O que está sendo perguntado é um dos capítulos, né? Um dos itens de um dos capítulos do curso todo, né? Do livro todo de perícias, né? Então, nos cursos ele vai aprender o que ele está perguntando, o que ela está perguntando. É isso mesmo. Outra pergunta é: que trabalhos devem ser oferecidos para análise na área pericial ou outros? Que trabalhos devem ser oferecidos? Bom, o resultado do trabalho pericial é o laudo, né? Então, o produto final do trabalho do perito é o laudo, né? Então, esse é o trabalho final que vai ser oferecido, né? Então, todo aquele trabalho, a vistoria, o estudo, a investigação, aquilo tudo, no final, ele é transformado num laudo, que é o que entrega para o juiz. Ótimo. Existe algum tipo de roteiro a se seguir durante a avaliação presencial em cada perícia? Então, eu costumo dizer que cada profissional, ao longo da sua carreira, ele vai traçar o seu formato de trabalho. Cada profissional tem a sua forma de trabalhar. Por isso que lá no início, quando nós falamos, onde eu citei que as partes têm um assistente técnico e o Eduardo pontuou a importância do trabalho com ética junto aos colegas, porque você vai ter 2 colegas trabalhando junto com você, um pela parte autora, outro pelo réu e você pelo juízo. Então, cada um tem uma forma de trabalhar. Ora você é perito, ora você é assistente técnico. Então, essa situação ela vai sendo modificada de uma perícia para outra.
Com o decorrer dos trabalhos, a gente vai adquirindo um formato. Então, cada perito tem o seu formato e cada perito tem, eu costumo dizer que tem o seu jeitão de chegar lá e realizar a sua diligência dentro dos parâmetros da ética. Mas existe o procedimento normativo. Então, existe uma norma que regulamenta o trabalho do perito e ele deve seguir isso. Assim como existe também os artigos do CPC, que os alunos do IPOG aprendem isso um a um pelos professores. Existem os artigos do CPC que determinam como é feito o trabalho do perito judicial, como os principais pontos de atuação dele. Agora, uma receita de bolo para você ir lá fazer sua vistoria, cabe ao profissional elaborar o seu checklist. Por exemplo, eu na qualidade de avaliadora, quando eu preciso fazer coleta e eu vou fazer a coleta em loco, dependendo do tipo de avaliação que eu estou trabalhando, eu monto uma ficha para coleta de informações e eu já vou a campo com aquela ficha, para que eu já traga as informações de maneira bem completa. Quando eu faço uma diligência de prova pericial, eu já tenho uma ficha que eu elaborei, que quando eu chego na perícia e todos estão presentes, eu vou iniciar o meu trabalho, eu já faço então o preenchimento dela, já peço para os envolvidos assinarem e ali eu tenho uma ata da minha diligência de prova pericial. Então, cada profissional tem seu formato. Eduardo? É isso mesmo. Cada um, não adianta nem preparar, porque chega lá muda tudo, né? Então, cada profissional tem a sua maneira de trabalhar, né? Cada perícia tem uma situação diferente. Tem perícia que a gente chega lá, só tem os assistentes acompanhando, tem outras que tem advogado também acompanhando, aí a gente tem que mudar um pouco a maneira, o outro tem as partes também acompanhando, então não tem uma regra fixa, né? Cada caso é um caso, cada profissional vai ter a maneira dele de trabalhar. Isso mesmo. Kevin, eu só queria voltar numa pergunta que eu vi aqui no chat, se você não se importar, eu não imagina. Tem uma pergunta que o Pedro quem fez, e ele diz o seguinte, relativo à inicial do processo forense, pergunto, a parte autora é obrigada a contratar um parecer/laudo inicial para startar o processo ou esse procedimento ficará a cargo do perito nomeado para a coleta de provas e emissão de laudo? Veja bem, Pedro, isso já é uma parte bastante, como o Eduardo falou, né? Já é o conteúdo da receita de bolo que eu passei para vocês, mas eu vou pincelar rapidamente para você. Quando a parte produz um laudo, para iniciar um processo, ela está fazendo a produção de uma prova antecipada. Então, ela faz uma produção de prova antecipada que pode ou não o juiz determinar que tenha naquele processo um perito, até para verificar se aquelas informações daquela prova antecipada são informações verdadeiras. E aí dá sequência na análise do magistrado. Você quer complementar, Eduardo? É isso mesmo. Essa apresentação do laudo junto com a inicial, hoje ela é prevista, inclusive, no CPC, essa possibilidade, né? O próprio Código do Processo Civil, ele dá essa oportunidade que, para nós, inclusive, é uma boa oportunidade de trabalho, né? Porque o ideal é que o assistente técnico ele já começa a trabalhar desde lá na inicial, né? Até, às vezes, até para desestimular a própria ação, né? Então, mas é possível, inclusive, está previsto no próprio Código do Processo Civil. Bacana. Podemos seguir com as outras perguntas também, Rosângela? Pode. Tem uma pergunta sobre a engenharia de produção. Como o engenheiro de produção pode atuar nessa área? O engenheiro, lá no início, quando eu falei sobre ser perito, você é perito naquilo que você se formou. Então, se você é um profissional da engenharia de produção, existem os processos que você, na sua graduação, aprendeu. Você tem um currículo formatado, você pode se candidatar no tribunal, se inscrever
como perito, e o juiz julgando que a sua habilitação é pertinente a determinado processo, você vai ser nomeado. Então, o profissional da engenharia, ele pode ser perito naquilo que ele se graduou, mas isso não se limita ao profissional da engenharia. Eu tenho alunos, por exemplo, das ciências contábeis. Então, nós temos os peritos contadores. Nós temos, por exemplo, arquitetos que são avaliadores e eles podem também atuar. Nós temos administradores que também atuam como peritos. Então, as distintas áreas em que nós nos formamos são as áreas que nos permitem nos tornarmos perito para contribuir com a justiça. Ótimo. Até aproveitando sobre essa questão da atuação, Rosângela, a pergunta da Natália foi sobre a atuação em Minas Gerais e no estado de Goiás também. É possível fazer atuação em mais de um estado? Atuar tanto em Minas quanto no estado de Goiás? Atuar em qualquer estado do Brasil, né? Qualquer estado, qualquer cidade, tendo a formação adequada para o tipo de perícia, né, e tendo a confiança do juiz, ele pode atuar sem problema nenhum, né? Regularizando a situação no CREA de cada estado, né, tendo seu visto, né, tirando sua RT em cada estado. Então, não tem problema nenhum, não tem nenhum tipo de limitação quanto a isso. Ótimo. Rosângela, teve algumas perguntas aqui, tanto para você quanto para o Eduardo, né? Sobre a questão dos cargos, né? Se existem os cargos concursados, ou se é só por nomeação, como que acontece a especialização dentro da Caixa Econômica Federal, né? E até uma outra pergunta é sobre a nomeação dos técnicos e corretores para avaliação de imóveis, e até um participante comentou que na cidade dele os corretores estão sendo convocados, né, para fazer avaliação de imóveis. Tá, então vamos por partes, né? Porque vão ser três respostas distintas, tá? Então, eu estou vendo aqui no chat, está perguntando se existe cargo concursado ou só por nomeação. São funções distintas. Existem os peritos forenses e existem os peritos que são concursados. São peritos que trabalham no tribunal, concursados do tribunal. Agora, nós atuamos como perito que se fala ad hoc, né? Então, nós somos servidores públicos somente naquele momento em que nós somos nomeados. Então, no período que nós estamos nomeados, nós estamos a serviço da justiça. Então, são dois trabalhos distintos, tá? Quando você se inscreve no tribunal, se você se inscreve como pessoa física, você nem coloca como pessoa jurídica, você vai ser chamado, nomeado por um juiz que acreditar no seu trabalho por meio de uma nomeação. Esse trabalho é diferente daquele que trabalha concursado dentro do tribunal. Eduardo, se você quiser completar o que eu falei. É exatamente isso. O IBAP, inclusive, o IBAP Nacional, publicou recentemente um esclarecimento exatamente quanto a isso, né? Não existe o perito judicial, né? O perito é judicial naquele momento em que ele está atuando ali. Não existe esse cargo de perito judicial a partir do momento em que simplesmente efetivou o cadastro ali, né? Então, tinham vários profissionais se apresentando em currículos e de forma irregular como perito do tribunal, como perito judicial. E não é assim, né? É perito naquele momento em que foi nomeado e que está exercendo aquela função dentro daquele processo. Tem a outra pergunta, e aí é uma pergunta que fala sobre a questão da... Eu vou responder essa primeira antes da gente falar dos corretores. Eu vou deixar o Eduardo falar. Onde vocês perguntam se precisa fazer um curso de especialização para fazer avaliações de imóveis para financiamento em agentes financeiros como a Caixa Econômica. Então, quando pensar em avaliação, não tem que pensar somente em Caixa Econômica. O universo de avaliações é enorme. Então, até para você trabalhar, por exemplo, numa situação de partilha, onde você é o avaliador,
você precisa ter entendimento de avaliação. E aí o IBAP é um dos locais onde você vai ter a concentração de cursos voltado para essa área. Então, existem os cursos de inferência estatística que vão te conduzir a se tornar um bom avaliador. Então, tem o básico, tem o avançado, existem softwares especializados, tem gente que prefere trabalhar no software, tem gente que prefere trabalhar nas suas planilhas do Excel. Então, a forma de trabalho, ela vai ser variada, mas a busca do aprendizado para se tornar avaliador é factível. Não dá para se tornar avaliador se você não tiver conhecimento da inferência estatística, dos processos, se você não buscar na literatura, conhecer as diferentes formas de avaliar, conhecer a norma que rege a avaliação de bens, que é a 14653, que tem várias partes para os distintos, tem para imóvel rural, tem para imóvel urbano, tem para gleba, tem para patrimônio histórico. Então, é preciso ter conhecimento da norma, das suas partes e do processo de avaliação. E o processo de avaliação é um processo matemático, então tem que buscar, sim, cursos para que possa fomentar o conhecimento na área. Bom, a questão da avaliação pelos corretores, né? Não há nenhum impedimento que seja feita a nomeação pelos juízes dos corretores. O próprio CPC permite essa nomeação, né? Cabe escolher e o juiz escolher o profissional da confiança dele. E cabe também conhecer a diferença entre os dois trabalhos, né? Um trabalho é o parecer opinativo, né? Parecer é uma opinião de valor. Outra coisa é um laudo pericial, né? Que é a atribuição do engenheiro. O laudo pericial é o resultado de todo um processo de investigação, de análise, de fazer uma vistoria no imóvel, para saber se o imóvel tem um comprometimento estrutural que vai desvalorizar, que não vai desvalorizar, né? Então, é um trabalho completo de investigação e explicação do valor que foi obtido, né? Isso aí, avaliação é uma coisa no processo judicial, você até fora do processo judicial, é muito importante. Vocês imaginam, por exemplo, uma ação de desapropriação, onde o bem de uma família, o patrimônio único, está sendo desapropriado, né? Então, um erro nessa avaliação, se tiver, ou se a pessoa que está sendo desapropriada não tiver uma explicação que está recebendo realmente a justa indenização, não vai ficar satisfeita, né? A mesma questão é um contrato de locação de imóvel comercial. São 60 meses. Se você errar um mês, se você errar em R$1.000, são 60 mil reais de erro. Não estou querendo dizer de forma alguma que o parecer do corretor vai estar errado e que o do engenheiro vai estar certo. De forma alguma. De forma alguma. Tem grande admiração pelo trabalho dos corretores, no trabalho deles, que é a intermediação da negociação. Tem uma admiração assim, profunda, né? E não há nenhum impedimento, né? Só queria deixar bem claro a complexidade que é um trabalho de avaliação, né? E que a parte quer uma explicação bem ampla do valor que foi encontrado. E lembrando que o trabalho de avaliação, mais uma vez, ele é normativo. Então, se o profissional entrega 2 folhas escrito como laudo, mas não está dentro dos padrões normativos da ABNT, que é a 14653, ele está fugindo de todas as instruções para a entrega do trabalho dele de avaliação. Tem uma outra pergunta aqui. É para eu continuar, Kathleen? Rosângela, eu iria falar isso com você, porque se você quiser já conduzindo com a forma que você está vendo as perguntas, né? Até porque uma já leva a outra resposta. Eu tenho só duas, na verdade, que foram para o meu privado, que talvez você possa não estar acessando aí. Se você quiser, eu passo elas e você segue com as outras perguntas que estão no chat, pode ser? Pode, só que nós encerramos na última pergunta aqui, que é a do Ivo, tá? Do Ivo Hoff. Então, vai ser a última pergunta que nós vamos responder, tá bom? Vamos ver aqui. Se o perito for nomeado para uma perícia em uma área que ele não domina, o que fazer? E se esta for a sua primeira nomeação, o nome fica sujo na vara? Bom,
Quem fez essa pergunta foi a Francisca. Francisca, deixa eu te contar. Quando eu fui nomeada pela primeira vez, eu fui olhar o nome dos assistentes técnicos. E o assistente técnico nomeado na outra parte era um perito muito conhecido em Uberlândia, muito famoso, muito querido. Então, quando eu fui fazer a perícia, eu era um bebê. A única bagagem que eu tinha era o conhecimento que eu adquiri no IPOG e nos livros. Mas eu fui obedecendo ali tudo que eu havia absorvido na literatura para o cumprimento desse trabalho. Durante a diligência de prova pericial, você vai lá para você coletar informações. Você, sendo uma perícia dentro da sua área, não há razões de você não aceitar a nomeação. Você pode aceitar e depois você segue pedindo ajuda e também buscando na literatura o entendimento para você fazer o seu laudo da melhor forma possível e mais esclarecedora. Agora, quando a sua nomeação for para uma área em que você não é habilitado, como já ocorreu comigo, num processo de vara familiar, eu fui nomeada para avaliar bens e nós tínhamos dentre esses bens veículos e máquinas de uma fazenda. Então, eu reportei para o juiz que eu tinha habilitação somente para avaliar os imóveis. Se ele gostaria que eu contratasse um assistente técnico formado em engenharia mecânica para me auxiliar na avaliação dos veículos e na avaliação das máquinas, ou se ele preferia que ele mesmo nomeasse um profissional da engenharia mecânica. Esse magistrado optou em deixar comigo somente o trabalho de avaliação dos imóveis e ele nomeou um profissional da engenharia mecânica para avaliar os veículos e as máquinas deste processo. Então, você, como perito, tem que trabalhar de maneira muito transparente. Se você não tem um assistente técnico da sua confiança para você indicar, para fazer o trabalho junto com você, então você pode ir até o magistrado e conversar com ele. De forma alguma, se você for transparente, se você for verdadeiro, você vai se queimar. Você se queima, fica sujo na vara, se você deixar de cumprir com aquilo com o qual você foi nomeado. Tá bom? Quer completar, Eduardo? Não, perfeita a resposta. Tá perguntando se tem IBAP no Tocantins? Tem, Eduardo? Tocantins, agora você me deixou na dúvida, viu? Eu fiquei também. Eu também fiquei na dúvida agora, viu? E tem uns IBAPs novos que estão sendo, que não tinham nos estados, ou que tinham outro nome, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, durante muito tempo foi Instituto de Engenharia, agora passou a ser IBAP também. Então, Tocantins, realmente, eu não sei responder se tem, com certeza. Tá também perguntando, aí tem uma pergunta para você, Kathleen, depois você responde a Deise, acho que pode responder escrito no chat mesmo, tá? Sobre os cursos, ela está perguntando se tem cursos rápidos dentro do IPOG. Está perguntando que trabalhos devem ser apresentados para se associar ao IBAP-MG e se esses trabalhos devem ser na área de perícia ou se outros, como cálculo estrutural, são aceitos. Não, são laudos, cálculo estrutural não, são laudos que têm que ser apresentados, né? Não é específico um cálculo estrutural, né? Então, são laudos. Então, o trabalho que deve ser apresentado são trabalhos voltados para o âmbito ou da avaliação ou da perícias da engenharia. Tá? Ficou claro, Rui? Como tem sido a recepção do judiciário quanto ao honorário do perito, considerando o valor da hora técnica de 390? Eu costumo falar que honorário a gente tem que deixar para falar por último, não pode falar no início. Bom, com relação aos honorários, a hora técnica é inclusive maior, tá? Nós temos eu vou falar por mim, depois eu vou querer que o Eduardo complete, mas nós temos um padrão de trabalho onde nós prezamos
grau de comprometimento, trabalho, dedicação que a gente vai ter em cada serviço que a gente recebe. Então, os magistrados hoje em dia, eles têm ciência de que os membros do IBAP são profissionais carregados de bagagem e de conhecimento técnico. Então, muito se difere, e isso é um diferencial no mercado, quando você coloca a sua proposta e outro profissional coloca dele. Então, muitas vezes, o peso do nome IBAP no seu currículo vai ser muito grande, porque aquele que vai estar recebendo a sua proposta de honorários, ele já sabe que você, como membro do Instituto, tem uma bagagem de conhecimento grande. Não que outros não tenham. Às vezes, o outro pode até ter mais, mas ele não carrega o peso do nome do Instituto. Então, existe esse peso no nosso nome como profissional, que é carregar essa bagagem de conhecimento. Nós estamos aqui reunidos trocando conhecimentos. Tem outras pessoas que optaram em não participar disso. E nós estamos aqui dedicando o tempo aí, desde as 19 horas, para essa troca de conhecimento. Esse peso é muito grande. Essa aceitação no tribunal, ela varia de magistrado para magistrado. Mas, na grande maioria das vezes, eu já me deparei com devolutivas de magistrados, inclusive, tá, determinando, após as partes questionar o valor dos meus honorários, determinando que nós não estamos num leilão de valores e que o valor solicitado por mim como profissional deverá ser pago. Então, hoje nós temos muitos magistrados que reconhecem o nosso trabalho. Os 390, ou a hora técnica do IBAP, é uma sugestão, né? O que pesa é a complexidade do trabalho, é a responsabilidade do trabalho que vai ser assumido, né? Como eu disse, perícia é coisa séria, né? Então, a responsabilidade é muito grande. Não termina com a entrega do laudo, você prossegue, né? O que é errado é, às vezes, a forma de colocar a proposta, né? Eu vejo, às vezes, o colega, na hora que vai explicar os honorários, aí busca, primeiro coloca um valor altíssimo, fora da realidade do processo, da complexidade da causa. Aí, na hora que é questionado, busca a hora técnica, divide e começa a distribuir hora. Então, coloca lá 10 horas para poder buscar o processo no fórum, 15 horas para analisar uma parte do processo, e assim por diante. Vai distribuindo aquilo ali que realmente fica inviável, né? Agora, o que tem que pesar na hora de apresentar a proposta de honorários não é preocupar com os R$390 da hora técnica, é preocupar com a complexidade e com a responsabilidade do trabalho que vai ser executado, né? Então, é isso que interessa. E se for dessa forma, justificado, não vai ter questionamento. Isso mesmo. Aí tem uma pergunta que fala o seguinte: os trabalhos a serem apresentados para o cadastro no IBAP, as ART são exclusivas da área de perícia? Quando vocês entram lá no CREA-MG, que vocês fazem, vão lá fazer o preenchimento da sua ART, na hora de fazer o preenchimento da ART, você já tem a opção de escolher as atividades ao qual o seu trabalho se destina. Então, lá você vai escolher se o seu trabalho é uma perícia, é um laudo, é um parecer, é uma vistoria. Se você pode, por exemplo, se você vai entregar um laudo, vai fazer uma perícia, você pode colocar as duas atividades, a perícia e o laudo, tudo na mesma ART. Então, cabe a você fazer o preenchimento da sua ART. O que nós fazemos como membro do IBAP é que lá onde a gente escolhe a nossa associação de classe, a gente vai lá e marca o código do IBAP, dizendo que nós temos a nossa associação de classe, que para nós é o Instituto. Perfeito. Aí já estamos finalizando as perguntas. Alguém entrou aqui e respondeu sobre o IBAP Tocantins, dizendo que não tem IBAP no Tocantins, mas fala sobre a consulta dos IBAPs estaduais dentro do IBAP nacional. Quem respondeu com bastante clareza, muito obrigada. Se me cadastro no IBAP-MG, eu fico assistido em todos os IBAPs do Brasil? Não, o IBAP-MG é específico, né, para os associados de Minas Gerais. A gente tem o IBAP nacional, por exemplo,
né, que coordena todos os IBAPs estaduais. Então, por exemplo, quem organiza o COBREAP é o IBAP nacional, junto com o IBAP sede do Congresso, né? Então, mas o associado de um IBAP, ele é associado do IBAP daquele estado que ele escolheu, né? Ele pode associar em mais de um, mas ele vai pagar 2 anuidades. Ele pode se associar no IBAP de São Paulo, isso acontece muito, no IBAP de Minas Gerais ou outro IBAP, mas aí ele vai pagar anuidade, né, em cada um dos IBAPs que ele se associar. Tem uma pergunta aqui, o Johnny, ele pergunta quando se é ofertado um processo, quanto tempo tenho para verificar se tenho competência técnica para aceitar? Esse tempo para sua manifestação, ele vem na sua nomeação. O juiz, quando ele te nomeia, ele já determina qual o seu prazo para você se manifestar. Lembrando que quando a gente fala de justiça, nós estamos falando de prazo forense. E prazo forense são os dias que o fórum está aberto e funcionando. Então, se for uma semana sem feriado, o prazo forense de 5 dias é de segunda até sexta-feira, tá? Outra pergunta, e eu vou responder bem rapidinho, porque a gente já vai encerrar. Os custos com ensaios e serviços de terceiros devem ser contabilizados na proposta de honorários? Sim, devem. Se você tem custos com ensaios e terceiros, você deve agir de maneira bastante transparente com as partes, onde você vai ao mercado, orça esse trabalho, anexa esses orçamentos junto à sua petição e destaca na sua petição que você terá esses gastos, né? Eu, por exemplo, em assistência judiciária gratuita, quando eu preciso do trabalho de topografia, eu pego o orçamento do topógrafo, anexo a petição do aceite da minha nomeação e coloco que os custos daquele topógrafo, que eu aceito trabalhar pela justiça gratuita, mas que os custos do topógrafo precisam ser pagos por alguém. E aí eu tenho ou não o meu pedido deferido. Quando eu tenho o pedido deferido, esses honorários são liberados antecipadamente para que eu vá lá e pague o profissional que vai fazer esse trabalho. Então, sim, durante um processo de perícia é muito importante, se você vai ter custos com terceiro, as suas petições com honorários constem essas informações. Quer completar com alguma coisa, Eduardo? Perfeito. Resposta perfeita. Bom, agora eu vou fazer a última pergunta e nós vamos encerrar. E não podia ser diferente. Esse rapaz é meu aluno, o nome dele é Ivo. E ele perguntou assim, ó, qual tipo de perícia vocês julgam ser mais complicada com relação à parte técnica? Eu vou responder e vou deixar o Eduardo responder também, tá, Ivo? A gente só tem entendimento da complexidade do assunto quando a gente está de posse do processo, quando a gente vê o processo. Mas, em determinadas situações, para mim, por exemplo, que tenho apenas 4 anos de carreira, tem determinadas situações que eu, no início, achei que ela seria muito mais fácil e quando eu chego lá na ponta, o meu impacto é muito maior. Eu vou dar um exemplo. Eu aceitei uma avaliação e quando eu fui, era uma avaliação pretérita, os dados tinham que ser de 2012 e quando eu fui a campo para buscar as informações, eu tive um grau de dificuldade muito grande para conseguir. Até porque não tinha mais alguns jornais locais que existiam, não tinham mais. Então, eu precisei ir em acervos da cidade para buscar jornais, para buscar informações. Foi um trabalho muito complexo. Então, o grau de dificuldade dos trabalhos, eles ocorrem à medida que nós vamos desenvolvendo eles. Eu, hoje, não consigo dizer se tem um trabalho mais fácil ou um trabalho mais difícil. Existem trabalhos complexos, trabalhos que a gente faz com maior dinamismo e rapidez, porque a gente já fez outras vezes, ou trabalhos que têm uma complexidade maior, que é um assunto novo, que você precisa buscar literatura, conhecimento, técnicas novas. Tem, por exemplo, no campo das avaliações, diferentes técnicas de avaliações, onde a gente precisa buscar, às vezes, na literatura isso. Então, existem trabalhos do IBAP, eu gosto muito de um trabalho do IBAP São Paulo, que fala sobre valor dos imóveis, onde a gente usa um índice
de caracterização dos imóveis para nós fazermos a avaliação. Eu não conhecia ele, não conheci na pós-graduação e tive que me aprofundar no assunto, enterrada nos livros na minha casa. Então, não tem trabalho difícil, tem trabalho complexo. Esse é o meu ponto de vista. Eduardo, eu gostaria de te ouvir. Eu concordo. Por isso é que eu digo que essa área nossa exige uma constante atualização e estudo, bastante estudo, né? Porque cada trabalho é diferente, cada hora vem uma novidade, né? Mas de tudo que a Rosângela disse, eu destaco hoje as perícias que são realizadas nos processos de arbitragem. Envolve grandes contratos aí de obras hidrelétricas, aeroportos, que são extremamente complexos, né? E são trabalhos que, inclusive, eu costumo dizer que é quebra-cabeça de 1000 peças, que você só recebe 800 peças para montar. E aí fica ali aquela coisa ali para tentar superar as dificuldades todas para poder chegar num laudo que realmente possa colaborar no esclarecimento do que está sendo discutido, né? Então, por isso que eu digo, é uma área de trabalho assim, fascinante porque, como a Rosângela disse, não são difíceis, são complexos, são desafios, né? Cada hora a gente tem um novo desafio a enfrentar, né? E como é que a gente enfrenta isso? Estudando, né? Conversando com os colegas, discutindo com um colega, com outro colega, o assunto, né? Aprendendo com os assistentes técnicos, às vezes como perito, né? Ou como assistente aprendendo como perito, né? Essa troca aí esse compartilhamento aí de conhecimento, né? Então é isso, né? Vocês podem ter certeza que para quem quiser realmente trabalhar e que acha que goste realmente dessa área, vocês vão encontrar assim uma área que é realmente uma área de trabalho que realmente é espetacular. Isso aí. Então, chegamos ao fim. Eu agradeço mais uma vez. Eduardo, muito obrigada por ter estado comigo hoje. É uma honra, mais uma vez, falar junto com você. Externo a minha imensa admiração. O agradecimento é tudo meu, viu? Obrigada, Valéria, que está nos prestigiando mais uma vez. Valéria, querida, muito obrigada de estar conosco. Muito obrigada por nos apoiar sempre. Muito obrigada por me apoiar, sendo eu tão nova nessa área. Obrigada a todos os presentes. Obrigado ao IPOG pelo convite que nos fez. Muito obrigada. Mais uma vez o meu agradecimento ao IPOG, mais uma vez o meu agradecimento à Rosângela. Vamos preparar outros, né? Vamos já pensar nos próximos aí, né? E o meu agradecimento a todos aí que tiveram a paciência, né, de acompanhar aí até agora, né, até esse horário aqui com a gente. O IBAP está à disposição de todos vocês, seja onde for de Minas Gerais ou fora de Minas Gerais, né? A gente vai estar sempre à disposição de vocês. O que a gente quer é realmente compartilhar conhecimento com todos. Muito obrigada, Rosângela. Muito obrigada, Eduardo, pela participação aí com a gente. Conteúdo riquíssimo, muito valioso, acredito, para todos os participantes e para nós também do IPOG. Nós ficamos muito felizes por vocês terem aceito, né, o nosso convite. Muito obrigada mesmo, gratidão. Muito obrigada a todos que estiveram presentes, participaram, todos manteram engajados desde o início, né, com muitas perguntas, com muita participação. Foi muito bacana, eu agradeço muito. O IPOG também está de portas abertas. Quem tiver interesse em saber mais sobre os nossos cursos, né, sobre as nossas programações, também é só acompanhar nas redes sociais. Inclusive, lembre-se dos stories, que está valendo aí a mochila. E qualquer dúvida também, estou à inteira disposição, tanto para os participantes quanto para a Rosângela, para o Eduardo. O IPOG está de portas abertas para vocês também. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.